poucas CPIs funcionaram nessa legislatura e uma delas foi uma CPI para investigar o desvio de merendas, desvio dos recursos das merendas no estado de São Paulo. Inclusive foi uma luta nossa, infelizmente depois, por conta da composição da Assembleia, nós acabamos ficando fora, né, dessa CPI que investigou as merendas em São Paulo. Mas agora chegou até a conclusão. Estamos com deputados, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, indiciado, né, por crime aí de corrupção envolvido no escândalo de merenda. Então foi um movimento muito importante, só que, infelizmente, apesar de toda essa luta para moralizar o fornecimento de alimentação escolar para as nossas crianças, mais uma vez uma repercussão aí nacional envolvendo o desvio de recursos públicos, sobretudo na área da alimentação escolar. Está aqui, ó, Operação Prato Feito faz a apreensão de documentos em Sorocaba e região. Ontem, na manhã de ontem, né, durante horas e horas e horas, servidores aí da Polícia Federal e também da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal estiveram na Prefeitura de Sorocaba e também em Votorantim, recolhendo documentos e processos licitatórios para fazer aí a investigação. Suspeita-se que o desvio é em torno de 1 bilhão e 600 milhões de reais, 65 contratos suspeitos, com 5 núcleos empresariais investigados e entre os alvos, empresários ligados a outro escândalo, aquele escândalo lá que envolveu o ex-presidente da Assembleia, o deputado estadual Fernando Capês, na máfia da merenda. Então, o pessoal reincidiu, já estava naquele escândalo e agora caiu nesse escândalo novamente. Polícia Federal disse que cartel direcionava licitações e superfaturava contratos. 154 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e ainda estão sendo cumpridos, envolvendo em várias cidades importantes aqui para nós, Sorocaba e Votorantim. Nós vamos discutir isso nesse nosso bate-papo hoje. Se você tiver alguma questão para mandar, envia aí. Nós vamos discutir, inclusive, do ponto de vista técnico, porque nós, né, eu tive acesso, o jornal Ipanema divulgou, a TV Tem também divulgou alguns fragmentos, nós tivemos acesso aí aos documentos da Polícia Federal, né, que estão aí orientando as investigações, sobretudo a parte de Sorocaba, que foi a parte aí que nós conseguimos, que foi publicada pelo jornal Ipanema, nós tivemos acesso. E aqui tem algumas questões aqui que estão nos preocupando muito, porque é o seguinte, a Polícia Federal, né, e a Controladoria Geral da União começou a investigar os desvios nas merendas. E começou a investigar as empresas envolvidas. E fez o seguinte levantamento, que eu vou até colocar aqui para vocês, a partir dos documentos que foram levantados da Polícia Federal. Aqui, ó, como vocês podem ver, aqui nós estamos na página 34, documento da Polícia Federal, está aqui, ó, Serviço Público Federal, Departamento de Polícia Federal, Superintendência Regional do Estado de São Paulo, Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros. Esse documento que está na tela nesse exato momento é o documento que mostra aqui o Emílio Maioli Bueno. Esse cidadão aqui já prestou, inclusive, depoimentos na CPI e CPIs que funcionaram aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. Teve uma CPI que já investigou essa situação da merenda. Ele é dono, a Bueno, é dono da empresa ERG. Essa empresa ERG, pessoal, ela já prestou serviços aqui para a cidade de Sorocaba. E não foram poucos serviços. Eu fiz aqui a listinha, ó, de todos os contratos que a empresa ERG teve em Sorocaba, contratos da merenda. Vocês estão ouvindo o meu áudio. Então aqui, ó, a Polícia Federal fez um levantamento de como é que funcionava o núcleo criminoso. É esse o termo que a Polícia Federal utiliza nos documentos, viu? E você tem os controladores da empresa ERG, que é uma empresa que prestou serviço em Sorocaba, né, serviços aí de fornecimento de alimentação escolar. A Polícia Federal também levantou documentos em relação a outra empresa que prestou serviço em Sorocaba, que é a empresa Coan. A empresa Coan, aqui, ó, é a ERG, é o Bueno, e a Coan está na página 36, eu vou até puxar o documento aqui, porque essa é a ideia desse bate-papo hoje, não é? A gente ter aqui algumas informações técnicas. Você vai pegar aqui a página 36,
aperta a transição lá para entrar na tela. Ah, nós não estamos na tela? Ah, não, a segunda transição ali. A transição, tá, o pessoal em casa não pode ver. Isso. Aqui, agora nós estamos na tela. Exatamente, agora só não. Ó, no documento 36, aqui tem o funcionamento da COAN, os controladores da COAN, né? Esse documento que foi elaborado pela Polícia Federal. Então, duas empresas importantíssimas que prestaram serviços aqui para a Prefeitura de Sorocaba. Agora é só clicar aqui na cena, né? Isso, já voltou. Então vamos lá. Como é que a Polícia Federal se refere aqui na parte de Sorocaba? Que muita gente não teve acesso a esse documento, viu, pessoal? Esse documento aqui, ó, da Prefeitura de Sorocaba. Esse é o documento produzido pela Polícia Federal ao longo desses 3 anos que a Polícia Federal, junto com a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal, vem fazendo as investigações para tentar descobrir, né, as ramificações e como é que funciona esse núcleo aí que vem praticando corrupção, né? Então vamos lá. Envolvidos, segundo a Polícia Federal, os agentes públicos ainda não foram identificados, mas eles colocam aqui um ainda. Inclusive no final do documento eles vão dizer que segue o processo de investigação para chegar aos agentes públicos, né, os agentes políticos, que é muito difícil que as empresas tenham cometido tanto desvio de recurso público, prejudicado tantas crianças e sem ter nenhuma relação aí com os agentes políticos, ou seja, aqueles que estão aí nos cargos de comando, tanto das secretarias quanto à frente da Prefeitura Municipal, né? Os particulares, cita aqui os donos da COAN e da ERJ, que inclusive estão com mandado de prisão expedidos, né? Nesse momento aqui já devem estar aí, né, com a sua liberdade já restringida. Crimes que as empresas cometeram: corrupção ativa, fraudes à licitação e à execução e tráfico de influência, né? As vantagens devidas ainda não foram localizadas, né? Até porque ainda segue-se o processo de investigação para levantar o quanto aí, de fato, aí foi, o quanto que se prejudicou, né, a administração pública. E atos de ofício, fraudes às concorrências e fraude à execução dos contratos decorrentes desses 2 últimos procedimentos, com autorização das empresas Geraldo, JCOAN e ERJ. O objetivo desses contratos era o fornecimento de merenda escolar, com verba federal. É por isso então que nós temos aí os agentes públicos federais atuando nesse caso, né? Possível fraude à execução de contratos em andamento com empresas do núcleo COAN, GT Cozinha Industrial, PEC Food, que são empresas que continuam ainda prestando serviço na cidade de Sorocaba. Isso é importante dizer, continuam prestando serviço. Depois eu vou explicar como é que é possível isso. As pessoas vão falar, mas a ERJ não presta mais serviço em Sorocaba, a COAN também não. Nós já vamos chegar lá, porque a Polícia Federal foi mais além. Ela descobriu que tem um negócio chamado uma tal de uma holding, né? Uma holding, e essa holding, eu vou pôr aqui, cadê aqui, deixa eu achar o documento com a holding. Aqui a holding, aí o que aconteceu, pessoal? A holding o documento da holding está na página 32 da Polícia Federal, e aí nós vamos conseguir entender de fato o que está acontecendo, não é? Entrou no ar a página agora, está certinho? Sim. Página 32. Acontece o seguinte: a Geraldo JCOAN, em 2008, governo Lippe, isso em Sorocaba, ela tinha um contrato de 24 milhões e 300 mil reais. 2009 foi para 26, 2010, 28, 2011, 28, 2012, caiu para 16. Só que são 2 empresas da JCOAN, então se você somar aqui na COAN, fica perto. E depois, 2013, 1 milhão e 700 mil. A ERJ, Administrações de Restaurantes, ela começa com 10 milhões em 2008, 2009, 19 milhões, 2010, 22 milhões, 2011, 27 milhões, 2012, 37 milhões, 2013, 61 milhões. Então, na medida que diminuiu o valor da COAN, aumentou o da ERJ, né? Isso aqui é o governo Lippe. Você vai falar, uma empresa sucedeu a outra. Aí que está a questão. Nesse documento que nós colocamos na tela agora, pessoal, aqui está a investigação da Polícia Federal, e nessa investigação da Polícia Federal, a Polícia Federal descobriu que foi constituída uma holding, em que, né, se descobriu que tanto a Geraldo JCOAN quanto a ERJ são a mesma empresa. Todas elas estão sob o guarda-chuva da Coroa Participações Ilimitadas. Então vou voltar aqui para todo mundo já pôde ver aí, ó, o documento da Polícia Federal, né? Tem que pôr transição aqui, né?
Primeiro clica em cena, transição. A cena, né? Isso, aí transição, volta aqui então. Então o que aconteceu? Está aqui esse documento aqui que eu coloquei na tela, Polícia Federal, né? A instrução aqui do processo de investigação da Polícia Federal, número 32 da página, está aqui, ó, a Holding Coroa Participações Ilimitadas controla a ERG e a Coan, que são as duas prestadoras de serviço, quando uma tinha o maior valor do contrato aqui em Sorocaba, e depois ela começa a perder valor, cresce o valor da ERG. E o valor total desses contratos só se ampliaram no governo do Lippmann, saíram de 34 milhões e passaram para 2012 para 56 milhões e meio. Em 2013 aqui, já é Panúcio, vai para 64 milhões. E quem é o maior receptário desses recursos? No caso aqui é a ERG. Mas o importante, que a Polícia Federal trata como organização criminosa. Não é? Organização criminosa. Uma holding. Então são a mesma coisa. ERG e Coan são a mesma coisa. Isso que muita gente não sabia disso, eu inclusive não sabia disso, as pessoas, ninguém sabia que essas duas empresas que em tese disputavam os contratos públicos estão na verdade sobre a mesma holding. Importantíssima, quero frisar aqui, importantíssimo trabalho da Polícia Federal. Bater palma, parabéns servidores da Polícia Federal, parabéns Controladoria Geral da União, parabéns Ministério Público Federal. Esse é o trabalho que a população espera, investigar os contratos públicos, analisar, porque nós sabemos, não é de hoje, já teve várias, tem uma CPI em curso da merenda em Sorocaba, já teve uma outra CPI na Câmara Municipal em Sorocaba, já teve greve de merendeira, professor não pode comer mais com as crianças, a alimentação, o cardápio escolar foi rebaixado o seu valor nutricional, então assim, prejudicando milhares de crianças. Nós sabemos que no nosso país, aqui em Sorocaba, tem criança que não se alimenta mal sábado e domingo e vai na esperança de poder ter uma alimentação balanceada na segunda-feira no colégio público. Fui professor da rede pública, já vi várias vezes na fila da merenda, a criança com o tapuér na mão. Você perguntava, por que você está com o tapuér? Para levar para um mãozinho em casa? Porque nós sabemos que nós somos um país profundamente desigual e uma cidade que tem problemas, o desemprego está explodindo em Sorocaba. Então as crianças, as famílias têm dificuldade para garantir esse mínimo, o mínimo, que é um cardápio nutricional mínimo para as crianças, e a escola se espera isso também da escola, além da questão pedagógica, que tem ali, pelo menos durante o período de aula, uma alimentação balanceada. E essas empresas se organizaram, muitas pessoas achavam que estavam competindo, não estavam competindo, elas estavam sob o mesmo holding e se organizaram, segundo a Polícia Federal, está aqui no documento, né? 2014. Até 2014, né? Se organizaram para praticar ilícitos, chegando ao cúmulo. Tem uma escuta telefônica que a Polícia Federal fez, e aqui já investigando a cidade de Itapira, que o cara da empresa pergunta assim, uma das pessoas responsáveis aqui, não, assim eu falei, viu sim, Itapira não tem como mexer mais. Aí o cara fala, corta a carne, não põe carne. Não servir carne no dia, o outro lado da ponta responde, põe ovo, põe 2 vezes de ovo na semana. Então, esse é o resultado da organização criminosa atuando na alimentação escolar. Né? A carne não tem carne, porque a carne é muito cara, né? Não tem condição de colocar carne no cardápio, porque a carne é cara, para a empresa é tudo custo, ela quer maximizar o lucro, então vai lá e põe ovo. Né? Põe ovo, proíbe o professor de comer com as crianças, reduz o cardápio, né? Fica repetindo macarrãozinho, parafuso e bolacha, água e sal, que segundo aí muitos nutricionistas, nem alimentos são, porque alimentos ultraprocessados, né? Tem muitos pesquisadores que já estão considerando como nem alimentos. E para quem tem dúvida, inclusive o Gregório Duvier, depois eu vou pôr o link embaixo aqui, gravou um vídeo esses dias para a HBO, quem quiser ver lá a explicação técnica sobre os alimentos ultraprocessados que não são nem considerados mais alimentos. Então, é isso o que vem acontecendo, esses são os prejuízos dessa organização criminosa, segundo a Polícia Federal. Mas vamos seguir aqui, pessoal, seguir aqui porque é um assunto importantíssimo. Provas, quais foram as provas levantadas aí pela Polícia Federal? Áudio, foi feito muito escuta, depois nós vamos tratar delas, porque em algumas escutas apareceu também o nome do prefeito de Sorocaba, e apareceu outras empresas que prestam serviço, sobretudo na área da saúde pública, áudios, pesquisas, vigilância, relatórios do Tribunal de Contas da União, relatório da CPI da merenda da Câmara Municipal e laudo pericial. Né? Lembrando, tem uma CPI em curso aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. Os particulares envolvidos são pertencentes ao núcleo Coan e Bueno. No caso,
Bueno é ERG, não é? Os quais na época dos fatos constituíam uma única associação criminosa. Única associação criminosa. Não sou eu que estou dizendo. Servidores públicos da Polícia Federal, Ministério Público Federal. E isso foi aceito pelo juiz. O juiz aceitou. Tanto é que expediu mandado de busca e apreensão de documentos na prefeitura. O dia ontem, o dia todo foi de apreensão de documentos. E também 154 mandados aí de prisão. Entre os quais, inclusive, os diretores, presidentes, os donos dessas empresas. Então, foi aceito pelo juiz já, nesse processo aí de fase aí, né, de instrução. A ERG está operando há mais de 10 anos com a Prefeitura de Sorocaba. Mais de 10 anos. Palavras aqui do próprio relatório da Polícia Federal. Então, vamos seguir, porque nós vamos avançar aqui nessa discussão. Qual que é a primeira grande preocupação? O nome da operação. Oi? O nome da operação Prato Feito. O Jean lembrou bem aqui. É uma tristeza, viu, pessoal? Isso aqui é de partir o coração. É de partir o coração. Para quem conhece a realidade do Brasil, a Polícia Federal deu esse nome, Prato Feito, e fez a justificativa dentro, inclusive, da instrução aqui criminal. Aliás, diz a Polícia Federal, o nome desta operação tem como razão o fato de que muitas crianças que até então se serviam ou lhes era permitido repetir as refeições. Eu fiz colégio público, na minha época, tanto no Francisco Eufrásio Monteiro como no Lauro Santos, a gente podia comer a merenda quantas vezes a gente quisesse. Ficava na fila ali, entendeu? Comendo a merenda, não tinha limitação. Mas diz a Polícia Federal, era permitido repetir as refeições. Passava a receber um prato feito, sem possibilidade de repetir, com uma quantidade pré-determinada de alimentos. Além disso, a expressão prato feito também simboliza um pré-acordo entre os empresários e agentes públicos, cujos ajustes violam todos os princípios da lei de licitações. E no caso do Sorocaba foi mais grave. Além desse controle, também os professores foram proibidos de comer aí, se alimentarem junto com as crianças aí nos intervalos nas escolas. Mas vamos lá. Qual que é a primeira questão que nos preocupa bastante? Que inclusive nós vamos encaminhar ao Ministério Público Estadual, porque a Polícia Federal disse que vai fazer a investigação. Enquanto ela está no desdobramento, seria. Mas nós achamos que esse desdobramento tem que vir já. Né? Que é o seguinte: dentro da holding, guarda-chuva, Coan, ERG, tem também uma série de outras empresas, pequenas, médias, grandes. Ou seja, esse núcleo criminoso, segundo a Polícia Federal, controla uma série de empresas. Todas essas empresas, grande parte delas no ramo da alimentação escolar. E aí o que aconteceu em Sorocaba para a gente poder entender? Olha só, a gente vem com o Coan bombando até 2013, depois entra a ERG bombando em Sorocaba. Chega no ápice até o contrato de 2014 do governo para 72 milhões de reais. Depois esse contrato reduz para 57 milhões de reais. Depois cai para 4 milhões de reais. Aí em 2017 entra uma outra empresa na jogada em Sorocaba, que é a nova licitação que foi feita, que é a PEC Food Comércio de Alimentos Ilimitado. Aí você vai falar, pô, Raul, então em 2017 entrou uma nova empresa, né? Teve uma crise aí, inclusive o atual prefeito dizia que tinha problema nessas empresas anteriores, que de fato tem mesmo problema, e aí entrou uma nova empresa. Muita gente, inclusive, ficou aliviada em Sorocaba. Puxa, nos livramos da ERG, não é? Nos livramos da Coan, que nem pagar a merendeira pagava, depois entrou a ERG, nos livramos da ERG, agora entrou a PEC Food Comércio de Alimentos. Ela hoje recebe por volta aí de 27, junto com a Sirius, o contrato dela é de 24 milhões, se juntar a GT Cozinha, Sirius e Sirius Service, dá 27 milhões e 300 mil reais. A prefeitura hoje não dá mais nada para a ERG, não dá mais nada para a Coan. São essas as empresas. A maior delas, o maior contrato da merenda é a PEC Food. E aí qual que é a nossa... Quando eu li o documento ontem, eu quase caí de costa à noite. E hoje eu reli, o Jean leu também, o pessoal que trabalha aqui comigo, todo mundo lendo esse documento para ter certeza do que eu vou falar aqui para vocês agora, pessoal. Certeza absoluta. Você lembra a página? Onde está? Aqui, quando a gente... Porque, qual que é a questão aqui? É o seguinte: segundo a investigação da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, a PEC Food Comércio de Alimentos é ERG e é Coan. São os mesmos donos. É o mesmo grupo criminoso, segundo a Polícia Federal, é o mesmo grupo. É a mesma turma. Mudou o nome. Só deu uma pintada na parede, é o mesmo. Está aqui, ó.
Na página 175, eu vou até abrir aqui o documento, coloca a tela PC, né, o Senna? Tela PC, transição. Faz a transição. Vai a transição. Eu vou pôr o documento aqui na tela, pessoal. Transição de novo, ainda está em conserto. Transição de novo? Isso, aí ó, agora sim. Tá. Agora eu abro aqui. Vai no navegador. Isso. Aqui. Não, só deixa eu só pôr aqui, ó, a página 175. Isso aqui não foi feito por mim e nem... Ó, nós vamos descer aqui, né, agora. Vamos descendo aqui na página 175 da instrução aqui, da investigação da Polícia Federal. Nós vamos lá no último parágrafo. A fim de se imputar os fatos criminosos aos seus administradores, conforme a relação detalhadamente discriminada dos sócios da ERJ, no item 8.1, até outubro de 2014, esta empresa pertencia aos núcleos Coan e Bueno, ou seja, a ERJ é da família Bueno e também do núcleo Coan, que constituía uma única associação criminosa e controlava a ERJ por meio da holding Coroa Participações. A partir da decisão do grupo AERJ, passa a ser administrativa exclusivamente pelo Núcleo Bueno, ao que o Núcleo Bueno passa a atuar nos municípios de Sorocaba com as empresas supra-mencionadas. Dessa forma, a fraude às concorrências, número 3, que é o que está, as concorrências, a licitação pública está sendo investigada, a execução dos contratos com esses dois últimos devem ser imputados aos administradores, aí vem a responsabilização dos administradores da ERJ, Edson, Donizete Berrete, Emílio Maior e Bueno, isso aqui já pensou até depoimento de CPI aqui na Câmara. Simão Bolívar, Estilac Oliveira Reis, bem como da família Coan, Geraldo Coan, Valdomiro, tal, ou seja, os dois grupos. Quando a participação da Geraldo J. Coan e Companhia Limitada, conforme o diagrama constante do arquivo, essa linha é só gerente do irmão supracitado. Em 2017, aqui entra o que nos interessa, pessoal. Foram localizados contratos em andamento com 3 empresas do Núcleo para fornecimento de merenda escolar com verba federal, revelando que a perpetuação delitiva, ou seja, os crimes continuaram, desta associação criminosa na prefeitura de Sorocaba, ou seja, em nossa cidade, se mantém. As empresas atualmente utilizadas pelo núcleo são GT Cozinha Industrial ELPP, que recebeu a bagatela em 2015, governo Panus, 2 milhões, 2016, governo Panus, 2 milhões e 700, governo Crespo, 1.978.000. Pet Food Comércios de Alimentos, recebeu 0, governo Panuso, e o governo Crespo 24 milhões. E a Cilos? A Cilos pegou 1 milhão, totalizando 27 milhões e 300 mil reais. Não sou eu que estou dizendo, isso aqui está escrito no documento na folha, é o que vocês estão vendo aí. Eu coloquei o documento oficial da Polícia Federal aqui na tela, para que todo mundo possa ver. Agora focou aqui em mim novamente, que todo mundo possa ver o seguinte. Qual que é o resumo da obra aqui então, pessoal? O resumo da obra é o seguinte, para a gente entender essa operação, sobretudo como é que ela age na nossa cidade. Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, começaram a desconfiar dos contratos de merenda em várias cidades. Começaram a analisar os contratos, descobriram que tinha uma organização criminosa para fraudar a licitação, o supermajoral, os preços, por aí vai. Analisou as empresas, viu que as empresas eram empresas de fachada. ERJ, Coan, estavam todas dentro da mesma holding, da mesma controladora, que é a Coroa Participações Ilimitadas, e uma série de outras empresas. Mesmo grupo, era tudo fraudada a concorrência, não existia concorrência, era tudo com jogo combinado. Era jogo combinado. Começou a investigar então os servidores federais. Chegaram até Sorocaba e viram que em Sorocaba nós tínhamos contratos com os fraudadores de várias outras cidades, e aqui também, Coan e ERJ. E o mais terrível é que mesmo depois de toda a live, porque a prefeitura, o atual prefeito Crespo disse que não, que ele conseguiu uma redução do valor do contrato da merenda, que na verdade começou até no governo Panus, mas a mesma empresa continuou. Não sou eu que estou dizendo, a investigação foi 3 anos que a Polícia Federal está fazendo essa investigação, está aqui, ó, está aqui, né? Está aqui na página 175, na transição para 176.
Pac Food Comércio de Alimentos é utilizada pelo núcleo criminoso. O núcleo criminoso utilizava a Pac Food Comércio de Alimentos. E essa empresa continua recebendo hoje, é a empresa responsável por fornecer alimentação escolar em Sorocaba. Essa empresa precisa ter rescisão contratual ontem. Um grupo criminoso que está atuando em Sorocaba, a Polícia Federal está investigando. Os agentes foram à prefeitura pegar os documentos, passaram o dia inteiro dentro da prefeitura pegando os documentos. Já estão presos os donos das empresas, estão presos. E a empresa continua o contrato de Sorocaba. Então eu quero já, a primeira questão aqui, colocar meu posicionamento. Não é? Essa empresa tem que ter o contrato dela rescindido. Por quê? Porque segundo a Polícia Federal é um grupo criminoso. E depois nós vamos ver, para concluir aqui, as gravações de áudio que foram feitas são estarrecedoras, pessoal. É coisa de chocar, não é só para trocar a carne pelo ovo, não. Entendeu? É coisa de chocar, que inclusive envolvendo o prefeito de Sorocaba. Nós vamos ver aqui. Eu vou pegar, então deu para entender, né? Criou uma holding, ERG, Coan, mesmo grupo controlador nas duas, as duas simulando concorrências, simulando licitações das várias prefeituras do Brasil, e aqui em Sorocaba isso aconteceu também. Não é? Então, não tinha concorrência, formaram um cartel, o mesmo grupo. O Governo Federal, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Ministério Público Federal investigaram, descobriram que tinha uma série de irregularidades. Não é? Não é, as duas empresas prestaram serviço para Sorocaba, mas elas criaram outras empresas. Entre essas outras está aqui a Pac Food Comércio de Alimentos, que é a atual empresa que presta serviço de alimentação escolar. Caso como esse, minha posição política era municipalizar na canetada fornecimento, voltar como era antes de 97. Quem começou essa palhaçada de terceirização na merenda foi o Renato Amari. Entendeu? Lá nós já criticávamos isso. A alimentação escolar faz parte da pedagogia. Tinha que ser tudo público. Não é? Mas tudo bem, vai terceirizar, então faça alguma coisa correta. Faz uma licitação correta. Cobre que as empresas forneçam um bom alimento. Não é? Fiscalize o alimento que está sendo fornecido. Inclua a agricultura familiar de acordo com a legislação federal que tem hoje de forma correta. Mas não, além de fazer uma política pública equivocada, entregar na mão da iniciativa privada uma questão que faz parte do componente pedagógico, ainda na hora de fazer licitações, como está dizendo aqui, foram coniventes. E a Polícia Federal só não pegou ainda os agentes políticos, porque está em fase ainda de investigação, está escrito aqui, né? A parte da cúpula política vai chegar, né? Deve ter gente aí que está com desinteria, que não está dormindo. Depois que lê isso aqui, porque está escrito aqui, ó, Prefeitura de Sorocaba, agentes públicos ainda não identificados. Não foi escrito não identificados. Ainda não, ou seja, está em vias de. Vai chegar, afinal de contas não dá para montar um cartel criminoso para operar na cidade sem a participação de ninguém, de nenhuma secretaria, de nenhum agente político. Né? Inclusive os próprios policiais federais escrevem isso a todo momento no seu relatório. Todo momento escrevem. Então, esse é o ponto. Aí nós vamos entrar aqui, porque é o seguinte, durante as investigações, a Polícia Federal conseguiu autorização para grampear os empresários. Né? Eu vou tomar um café aqui, pessoal. Conseguiu autorização para colocar grampos, escuta telefônica. E aí pôs a escuta telefônica nos empresários envolvidos. E aí tem as questões que são, né, assim, surreais. Né? E aí, vamos à primeira aqui. A primeira é a seguinte, é uma conversa entre Eládio é o lobista, porque para conseguir os negócios tinha que ter um lobista, o cara ficava nas prefeituras, e vinha aqui em Sorocaba também. E ele conversa com HN1, provavelmente seu irmão. Esse cara está grampeado, já está com mandado de prisão expedido. Não sei ainda se vocês já acharam ele. Se já acharam, já está e aí sob mandado de prisão preventiva ou temporário. Aí os dois conversando, né, sobre a influência em Sorocaba, nossa cidade. Né? O irmão do Eládio diz que ajudou o Leonardo. Leonardo, para quem não sabe, ele é o dono do Instituto Moriá, que administrou o Hospital Veracruz, que também deixou de pagar os funcionários. Lembra do Hospital Veracruz? Ficou sem pagar os funcionários, ficou acumulando lixo lá, virou uma bagunça tudo aquilo lá. Então, quem era o responsável? O Instituto Moriá. Quem era o dono? Seu Leonardo. Está aqui na escuta, dialogando com o lobista, como se fossem, né, os donos de Sorocaba. E vai lá. Né? O H, irmão do Eládio, o lobista.
O cara do Crespo, segundo ele, isso aqui está no relatório da Polícia Federal, pessoal, não estou inventando, consegui arrumar alguma coisa para ele lá. Agora eu vou cobrar. Quem é o cara do Crespo? Pergunta o Eládio, lobista. Sabe, aquele cara do laboratório, aquele careca que você conheceu, o dono do São Francisco e do Moriá lá. Ah, eu não me lembro. Eu conheci ele. O irmão conheceu. Eu apresentei ele. Terceirização de médicos, de laboratório, dono do Moriá, o Leonardo. O cara achou, o cara acha que ligou para você pedindo uma ajuda para o Crespo. O cara foi responsável pela campanha do Crespo, está em negrito, pessoal. O policial federal até pôs em negrito, que o cara foi responsável pela campanha do Crespo. Aí o Eládio, para mim, ninguém ligou não. Aí o irmão dele, segundo a Polícia Federal, eu dei seu telefone para ele. Daí eu fiz o seguinte, peguei e liguei para uns caras que eu conhecia. E os caras, não vou falar que ajudaram muito, mas ajudaram, hein? Agora eu falei para ele, Leonardo, e agora estamos dentro. Vamos ver lá, ver o que você vai querer vender. Quero vender papel, umas coisas de merenda. Merenda eles vão descentralizar. É o que vão fazer. Está aqui, ó. Um cara dentro da prefeitura. Dentro da prefeitura. Responsável pela campanha do Crespo. O lobista aqui, pessoal. Lobista pego nas escutas da Polícia Federal. Aí a gente fica falando, terceirização é legal, vai funcionar melhor. Funcionar melhor está aqui, ó. O cara fazia lobby, o dono do Instituto Moriá, e pegou o dinheiro com o Instituto Moriá quando administrou o Hospital Veracruz. E o que fez com o dinheiro? Nem pagou, os funcionários pagou. Né? Tem funcionário que até hoje está no Justiça Trabalhista para tentar receber. Então, tá aqui. Mas não é só isso que tem não, tem mais coisa aqui. Vou pegar a conversa aqui, quando ele fala da terceirização, porque nós vamos ter um ato daqui a pouco, a manifestação dos servidores públicos municipais contra a terceirização em Sorocaba. Contra a terceirização em Sorocaba. E olha o que, segundo esse rapaz, o prefeito disse aqui, em relação a essa questão das terceirizações. Quer ver? Eu vou pedir aqui, eu separei, cadê onde que está o... Eu estou com muito papel aqui, turma. Só para poder fechar aqui, oi? Eu tinha separado aqui, mas não está mais aqui. Onde que está aqui? Aqui em cima, aqui, ó. Vamos lá, ó. O Jean lembrou aqui, isso, na folha anterior aqui. Vamos lá. E merenda, eles vão descentralizar. O que vão fazer? Vão descentralizar devagar. E esse Leonardo, vai ser alguma coisa lá dentro? O Leonardo é o dono do Instituto Moriá. Aí o irmão do Eládio, que é o lobista. O Leonardo é o seguinte, ele vai colocar os laboratórios dele lá, vai fazer exame, vai tentar pegar algum. Aquele hospital, aí o Hospital Veracruz, né? Ou Santa Casa. Não conseguiram, Santa Casa está com a Igreja Católica. Agora eu vou falar para você, inaudível. A cabeça do Crespo é terceirizar tudo. Está em negrito isso aqui, é sensacional. Os policiais federais perceberam isso aqui é importante. Inclusive ele está sempre procurando parceiro. Leonardo já falou que ele não tem condição de pegar tudo. Eu tenho uma OS muito boa, que eu levei lá para Roraima. Ela é qualificada no estado de São Paulo, no governo do estado de São Paulo, faz várias AMBs, em Araçatuba, Santa Casa Andradina, e eles são ligados também direto ao Davi Wip. Isso aqui é estadual, isso aqui nós vamos levar para a Assembleia. O cara disse que tem relação com o Davi Wip, né? O secretário estadual de saúde. Está no relatório da Polícia Federal. Isso aqui foi grampo da Polícia Federal, não é? Por muito menos do que isso aqui, tem muita gente aí cumprindo pena hoje no Brasil. Por exemplo, o Zé Dirceu está cumprindo pena e não tem nenhum grampo, nenhuma escuta com ele falando as coisas, mandando as pessoas fazerem as coisas. E está cumprindo pena. Isso aqui é gravíssimo, pessoal. Isso aqui é gravíssimo. E é verdade mesmo. Isso aqui o cara falou é a cabeça do Crespo. O Crespo quer terceirizar tudo. E o curioso é o seguinte, né? É uma junção aqui, né? O Crespo quer terceirizar tudo e os caras estão aí para pegar terceirizações. E está aqui, ó, Leonardo, Instituto Moriá, né? O lobista, que é o lobista da ERJ, e é o lobista da Coa, é o representante do grupo criminoso, segundo a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União, é o responsável, né? É o interlocutor do grupo criminoso com a administração pública, no caso a nossa cidade, para nossa tristeza. É o tal do Eládio, que numa conversa com o seu irmão, diz que o Crespo na cabeça dele é terceirizar tudo. E para quem tem dúvida disso, está aí. Eu queria fechar aqui essa
esse bate-papo rápido aqui, porque tem muitas informações novas, nós vamos atualizar isso aqui esse final de semana ainda. Tá aí, vai ter uma manifestação hoje em Sorocaba com centenas de servidores públicos. Por quê? Porque o Crespo quer terceirizar a educação, quer terceirizar a saúde, quer terceirizar toda a prefeitura. E aí nós estamos vendo quem que vai se beneficiar com essas coisas. Está aqui o escândalo, né? Terceirizou a merenda e um grupo criminoso, uma associação delituosa, segundo a Polícia Federal, né? Conseguiu pegar os contratos. E quem que está pagando aí o pato da Fiesp e do seu Paulo Scarpa? Quem está pagando o pato são as crianças. E os professores que nem podem se alimentar mais que as crianças estão podendo. Então, fica aqui a nossa preocupação, vamos dizer assim, nós estamos lendo os documentos todos. Daqui, já sei que já teve gente que perguntou aqui, mas daqui vai sair, a Raul vai fazer alguma coisa em relação a isso. Nós estamos fechando uma representação no Ministério Público. Por quê? Porque se essa empresa, a PEC Food Comércio de Alimentos, faz parte de uma associação criminosa, segundo as investigações, de 3 anos, 3 dias, entre 3 anos, da Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal, ela não pode continuar prestando serviço em Sorocaba. Então, assim, a Câmara Municipal tem que se posicionar, a vereadora Fernanda já disse isso na Câmara Municipal hoje, a vereadora nossa do PSOL, né? A posição do nosso partido é o rompimento do contrato imediato, né? Mas o Ministério Público também tem que investigar, porque a empresa está prestando serviço aqui em Sorocaba ainda, né? E outras empresas também, né? Instituto Moriá, todas as empresas que estão envolvidas aqui com o lobista, que é o representante, segundo a Polícia Federal, dessa associação criminosa na nossa cidade. Então, era um bate-papo rápido, era mais para esclarecer. Tem muita gente perguntando, ligando, e Raul, você está acompanhando essa questão e tal? Estamos sim acompanhando essa questão, estamos debruçados sobre essa questão, todo fato novo que aparecer. A imprensa tá devagar, né? A imprensa não está com, até agora não vi ninguém analisar essa questão, e tem um monte de funcionário lá, entendeu? Fica aqui o toque, inclusive, né? Os meios de comunicação de Sorocaba, vamos acordar aí, relatório da Polícia Federal tá aí, entendeu? É só pegar, né? Inclusive o Jornal Ipanema, quero parabenizar, que publicou a parte de Sorocaba, mas só de Votorantim também dá muita coisa. Foi o pessoal de Votorantim, Rodrigo Chisolini, está debruçado sobre a documentação de Votorantim. Então o pessoal das outras cidades aqui da região, onde que nós temos contatos, estão analisando essa questão. Todas as informações novas nós vamos trazer aqui, mas o dado concreto é esse. A Rode, que está falando na imprensa, é um guarda-chuva, é uma estrutura jurídica para comandar várias outras empresas. Quais são essas empresas que estão dentro desse guarda-chuva jurídico? Coam, ERG. Essas duas empresas prestaram serviço no governo do LIP, de prestação de merenda escolar, e no governo Panúzio. Elas saíram agora no governo Crespo, mas uma outra empresa, também no grupo, a PEG Food continua, é no mesmo grupo, segundo a Polícia Federal, não é um grupo, é uma associação criminosa. Está aí, não é? E segundo os áudios, as escutas telefônicas, os lobistas dessas empresas ajudaram na campanha do Crespo e têm uma afinidade com o Crespo nessa história da terceirização. Estão inclusive organizados para poder participar desse processo de terceirização que o Crespo está fazendo. Por isso nós temos que ficar em alerta. Parabéns aos servidores públicos, vamos ficar todos em alerta aqui em Sorocaba para não deixar que essa coisa aconteça, porque nós não queremos escândalos depois na educação, escândalos na saúde, como já tem tido muito, como nós estamos vendo aqui agora com a prestação aí de fornecimento de alimentação escolar. Tá, joia? Quem quiser ler mais informações, quem quiser ler o documento na íntegra, é só pedir aqui embaixo nos comentários que a gente manda os comentários aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Quem puder compartilhar, dá um like aí e mandar para os amigos, ajuda bastante a divulgar esse nosso vídeo aqui, fazendo uma explicação, vamos dizer assim, mais profunda do que está acontecendo nesse momento em Sorocaba, com as investigações aí da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União, nessa investigação que já entrou para a história de Sorocaba, é a Operação Prato Feito, que infelizmente é a tradução de uma tragédia. Afinal de contas, segundo a Polícia Federal, o nome dessa operação tem como razão o fato de que muitas crianças que até então se serviam ou lhes era permitido repetir as refeições, passaram a receber um prato feito, com uma quantidade pré-determinada de alimentos. Além disso, a expressão prato feito também simboliza um pré-acordo, ou seja, uma combinação, formação de cartel entre os empresários e agentes públicos, contrariando a lei de licitação. Parabéns à Polícia Federal, Ministério Público Federal e Controladoria Geral de União. Tá joia? Um grande abraço a todos aí, vamos divulgar o vídeo. Valeu, pessoal!